Por que os egípcios não falam egípcio? Por que a gente precisou da descoberta da Pedra de Roseta no final do século XVIII para decifrar os hieróglifos? Os próprios egípcios não entendiam mais essa escrita? Então, para a gente entender esse processo que é muito interessante, a gente precisa falar de 4 sistemas de escrita diferentes egípcios. A gente precisa falar também dos tempos de Alexandre o Grande, de Cleópatra, de Napoleão, da expansão do Islã também antes disso. Então é bastante coisa, mas antes de começar, deixa eu agradecer a Insider, né, por apoiar esse vídeo. Eu já recomendei várias vezes a Insider aqui, né, pela praticidade, pela qualidade das peças, que não precisam ser passadas, não desbotam, tem tecnologia anti-odor. Então hoje eu vou só reforçar a recomendação e deixar o cupom do canal aqui, que é o cupom estranha, para vocês conseguirem descontos adicionais lá no site. O QR Code também vai estar aparecendo em algum lugar aí na tela com o cupom e também com o link direto para o site. Então valeu, Insider, e vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre o egípcio antigo é que ele foi usado por mais de 3.000 anos em um território bem extenso e foi registrado em diferentes sistemas de escrita. Então existem muitas variações e transformações na história dessa língua, né? Mas basicamente a gente pode falar de 4 formas principais da escrita egípcia antiga. Primeiro, a gente tem os famosos hieróglifos, né, que já aparecem no registro arqueológico por volta de 3.200 a.C. e são uma das formas de escrita mais antigas da história, né, perdendo só para o cuneiforme sumério, que é um pouco mais antigo do que ele. E só uma curiosidade, né, a palavra hieróglifo foi um termo criado pelos gregos para fazer referência a essa escrita e significa literalmente escrita sagrada, porque ela aparecia principalmente no contexto de templos, tumbas e outros monumentos ou objetos considerados sagrados. Existem câmaras no interior de pirâmides, por exemplo, com inscrições hieroglíficas, tem obeliscos com inscrições hieroglíficas, e esse era um sistema de escrita extremamente complexo, que é algo que a gente vai ver mais pra frente aqui no vídeo quando a gente for falar da decifração dos hieróglifos lá no século XIX. Mas por enquanto o que importa é que tinha outra forma também de escrita egípcia que conviveu desde o início com os hieróglifos, que era uma escrita mais simplificada e cursiva, mais adequada para escrever em papiros, por exemplo, né, com cálamo e tinta em vez de cinzel e martelo, que era como se fazia as inscrições hieroglíficas em pedra. E esse outro sistema simplificado ficou conhecido como hierático, né, também uma palavra em grego que remete aos sacerdotes e faz referência ao fato de que esse tipo de escrita era muito utilizado por escribas sacerdotais. Mais pra frente na história do Egito, o hierático vai ser bastante utilizado para preparar o livro dos mortos, né, para escrever o livro dos mortos, que é um tema que a gente já falou aqui no canal, inclusive. Mas vale dizer aqui que esse tipo de escrita, né, tanto os hieróglifos quanto o hierático, apesar do nome que remete ao sagrado, eles também eram utilizados em outros contextos também, como contextos do palácio, né, administrativos e coisas do tipo. Bom, e aí bem depois disso, né, cerca de 600 anos antes de Cristo, começou uma nova fase de simplificação da escrita egípcia a partir desse hierático, que resultou no chamado demótico, que significa literalmente do povo, né, popular, e era uma escrita ainda mais cursiva, mais abreviada, simplificada e utilizada em documentos legais, em contratos, correspondência,